E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou fazer a explicação da AP da segunda série do ensino médio de língua portuguesa do segundo bimestre de 2020. Lembrando que esse vídeo é apenas com a explicação da prova. Quando for no dia 17, mais ou menos, você volta, que aí eu vou estar liberada para poder colocar a correção e aí vai ter o vídeo com a correção e o gabarito também. Se esse vídeo te ajudar, deixe o seu like e se inscreva para receber conteúdos semelhantes. Leia o texto e responda as questões 1, 2 e 3. Ter uma higiene pessoal correta faz diferença na saúde e qualidade de vida. Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. A higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias, como vermes, penetrem no corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável. Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. No entanto, a higiene pessoal envolve muitas outras práticas que são simples, mas que devem ser feitas regularmente. É muito importante para a saúde pessoal manter a higiene dia após dia, pois assim o corpo consegue evitar uma série de males prejudiciais à saúde. Os especialistas da área de saúde indicam que depois de realizar alguma atividade física ou depois de um dia atarefado, a higienização do corpo deve ser feita em seguida, removendo a sujeira da rua e os micro-organismos que durante a atividade física talvez tenham se instalado no corpo. O banho é indispensável para a saúde e a secagem total da pele também é importante para a prevenção de fungos e micoses, segurando assim a limpeza profunda do corpo. A higiene das mãos é outro aspecto fundamental e que não deve passar despercebido. As mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Essa rotina é importante porque as mãos são as partes do corpo mais utilizadas para realizar as diversas atividades diárias. Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância e também colabora para a higiene pessoal. As unhas devem estar sempre bem limpas. Essa precaução ajuda na prevenção de doenças vindas de bactérias fungueais. É essencial evitar colocar as mãos na boca e morder ou roer as unhas, pois as mesmas contêm muitas bactérias que podem ser transmitidas para a boca e causar riscos sérios à saúde. Médicos e especialistas da área da saúde afirmam que a higiene pessoal previne a ocorrência de doenças infecciosas, como, por exemplo, vermes, protozoários, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe ou resfriado. No Brasil, segundo o estudo SUAB, que entrevistou 150 mães donas de casa em São Paulo, foi constatado que 65% das crianças delas apresentam coliformes fecais nas mãos após irem ao banheiro. Entre as bactérias encontradas estão Enterococcus e Escherichia coli, causadoras de doenças gastrointestinais. Os especialistas da área da saúde garantem que a higiene pessoal correta ajuda a afastar diversas doenças e melhorar a qualidade de vida. Segundo eles, o hábito de manter os cuidados com a higiene pessoal deve ser introduzido desde cedo na vida das pessoas, de preferência quando criancinhas, pois assim será mantido por toda a vida. Trabalhando na qualidade de vida e investindo tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene, empresas como a Fiorucci se preocupam com a qualidade de vida e a saúde corporal das pessoas. Por esse motivo, desenvolvem produtos com a finalidade de garantir a proteção e a limpeza do corpo, como, por exemplo, o kit sabonete líquido, que além do sabonete para a higienização correta da pele, possui o hidratante corporal para manter a pele saudável. A Fiorucci pertence a Greenwood, marca conhecida por sua excelência e inovação no setor de saúde e cosmética. Questão 1. O autor defende a tese de que a higiene é uma ação preventiva para várias doenças. Para isso, ele utilizou o argumento de a. Trabalhando na qualidade de vida e investindo tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene, empresas como a Fiorucci se preocupam com a qualidade de vida e a saúde corporal das pessoas. B. Médicos e especialistas da área da saúde afirmam que a higiene pessoal previne a ocorrência de doenças infecciosas, como, por exemplo, vermes, protozoários, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe ou resfriado. C.
Segundo eles, o hábito de manter os cuidados com a higiene pessoal deve ser introduzido desde cedo na vida das pessoas, de preferência quando criancinhas, pois assim será mantido por toda a vida. D. Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. E. As mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Nessa questão, ele quer saber o seguinte, ó. Ele diz que o autor defende essa ideia. A higiene é uma ação preventiva para várias doenças. Isso aqui ele está afirmando, tá? O autor defende de fato essa ideia. E ele quer saber qual é o argumento que ele usa para defender essa ideia. Então tem que encontrar nas 5 alternativas qual é a alternativa que mostra um argumento que o autor utilizou para defender essa ideia. Então, se ele está dizendo aqui que a higiene é uma ação preventiva para várias doenças, tem que encontrar a alternativa que mostra que ele está explicando como a higiene ajuda, né, a prevenir que existam várias doenças, ajuda a evitar que existam várias doenças, como que a higiene faz, né, para prevenir, para evitar várias doenças. Questão 2. Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância e também colabora para a higiene pessoal. A conjunção destacada introduz uma ideia de A. Explicação. B. Conclusão. C. Adição. D. Condição. E. Comparação. Nessa questão, ele quer saber qual é a ideia que essa conjunção, além, está colocando, né, nesse trecho. Então, pensem que ele está dizendo que não basta só, no caso, lavar as mãos, limpar as mãos, e também precisa limpar debaixo das unhas. Então, é 2 ideias que ele está colocando. Ele coloca uma e depois ele vai colocar outra, né? Ele acrescenta uma outra ideia, né? Então, além das mãos, também tem que limpar debaixo das unhas, né? Considerem tudo isso e aí vocês conseguem encontrar a alternativa. Questão 3. O termo em destaque, prevenção, no terceiro parágrafo do texto pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por A. Preparar, B. Evitar, C. Garantir, D. Reparar e manter. Nessa questão, ele quer saber qual palavra dessas 5 alternativas poderia ser utilizada no lugar de prevenção sem alterar o sentido do trecho. Então, vou mostrar para vocês qual é o trecho aqui no texto. No caso é esse que eu grifei. O banho é indispensável para a saúde e a secagem total da pele. Também é importante para a prevenção de fungos e micoses, assegurando assim a limpeza profunda do corpo. Ou seja, se você, né, além de, assim, de tomar o banho e tudo mais, se você fizer a secagem direito da pele, você também vai estar prevenindo fungos e micoses. Então, a gente viu, né, que ali seria prevenir fungos e micoses. Então, fica com essa frase na cabeça, prevenir fungos e micoses. E aí, troca o prevenir por todas essas alternativas. Preparar fungos e micoses, evitar fungos e micoses, garantir fungos e micoses, reparar ou manter. Troca por cada uma das 5, vê qual é que faz sentido. Aquela que fizer sentido é a alternativa correta. Leia os textos e responda as questões 4 e 5. Texto 1. O bilhete de amor. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para ninguém. De vez em quando, morria-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo contrário. Ele estava com vontade de olhar para trás, para procurar uma resposta com um olhar. Era um tímido e não encorajava. A professora explicava num mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas. Só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando no bolso. Texto 2. Trabalho de geografia para apresentar na frente. Apresentar na frente não, vou morrer de vergonha. Quem prefere fazer prova em vez de trabalho? Prova, prova. Levanta a mão. Levantar a mão não, vou morrer de vergonha. Questão 4.
Considera-se que os textos a. Revelam as reações das personagens causadas pela timidez. B. Exibem as situações enfrentadas pelas professoras nas escolas. C. Informam fatos históricos sobre amores vividos na fase juvenil. D. Descrevem os lugares onde acontecem as experiências dos meninos. E. Narram sobre a paixão vivida por um menino em fase escolar. Nessa questão, ele está fazendo uma comparação entre os textos, né? E ele quer saber o que os textos fazem, né? Então, eu vou só comentar assim rapidinho, ó. No texto 1, ele fala do menino, né, que recebeu o bilhete, etc. Aí fala que ele queria olhar para trás, né, mas não teve coragem porque ele era tímido, que ele estava viajando enquanto a professora explicava, etc. Aí aqui nesse segundo, né, fala que o menino tem vergonha de apresentar, mas também tem vergonha de levantar a mão para dizer que preferia prova, né? E olha só, inclusive, aqui nas referências desse segundo texto, olha só como que é o nome, né, assim, do lugar em que foi publicado, né? Um site de didática e aí o nome da matéria, da página, no caso, como lidar com um aluno tímido. E aí, somando essas informações, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Questão 5. No texto 1, Pitu sentiu-se perturbado porque a. Era tímido e não se encorajava a olhar para trás. B. Estava com um bilhete e não fazia ideia do que se tratava. C. Recebeu a revelação que esperava da menina que gostava. D. Dispersou a atenção sobre o que a professora explicava no mapa. E. Encontrou um bilhete ao guardar os materiais embaixo da carteira. Nessa questão, ele quer saber o que foi que deixou o Pitu perturbado no texto 1. Logo aqui no começo, olha só o que ele fala, né? Que ele encontra o bilhete, que daí ele lê, fica vermelho, né? Não coloca o bilhete no bolso, não mostra para ninguém. Então, pensem nesse trecho, pensem em todo o texto 1, e aí, somando todas essas ideias, vocês conseguem encontrar o que é que deixou o menino perturbado. Questão 6. Em Por que não vai ver se estou na esquina? A expressão popular possui um sentido irônico de a. Desviar a atenção do texto. B. Reconhecer que está na esquina. C. Distanciar a pessoa com quem se fala. D. Desenvolver o assunto a ser tratado. E. Orientar a personagem sobre o que deve fazer. Nessa questão, ele quer saber qual é o sentido que tem de ironia, claro, nessa expressão. E quando a gente fala para alguém, vai ver se eu estou na esquina, por que você não vai ver se eu estou na esquina? A gente está querendo que a pessoa vá de verdade, sair, ir até a esquina e ver se a gente está lá, sendo que a gente está falando com ela? Né? Não, né? Então, assim, é uma frase que tem uma ironia. E aí, qual que é a nossa intenção quando a gente faz isso? Né? É porque a pessoa está incomodando e de repente a gente quer que ela fique perto, quer que ela pare de incomodar, quer que ela pare de atrapalhar, quer que ela saia de perto. Qual é a nossa intenção quando a gente faz isso? Então, pensando nisso, vocês conseguem encontrar qual é o sentido irônico dessa expressão. Leia o texto e responda à questão 7. A canção do Senhor da Guerra, Renato Russo. Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão, mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucro na exportação? Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos para você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O Senhor da Guerra não gosta de crianças. 6 vezes. Questão 7. Assinale os versos em que o eu lírico faz um protesto contra a guerra, revelando uma postura humanitária. A. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. B. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? C. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão. D. Que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. E. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa.
quente, morna ou fria. Nessa questão, ele quer saber qual é o verso que mostra que o eu lírico está protestando contra a guerra, né? Mostrando aí uma postura humanitária, tal, de preocupação com as pessoas, né? Com o que elas sofrem aí na guerra, apontando a guerra aí como algo que para ele, né, não faz sentido. Então, considerando tudo isso, releiam as alternativas para encontrar a correta. Uma coisa que pode ajudar vocês aí nessa questão é que, assim, das 5 alternativas, tem 4 em que ele está falando com ironia, e tem uma em que ele está falando no sentido mais literal, né? Então, procurem essa em que ele está falando no sentido literal, porque é essa que é a que a questão está procurando. Leia o texto e responda as questões 8 e 9. E daí? Na minha casa ainda não está faltando água, mas pelo jeito está faltando muito bom senso. Questão 8. O tema da charge é A. O alto custo doméstico do uso da água. B. O uso de mangueira para lavar calçadas. C. A mania de limpeza de algumas pessoas. D. A falta de consciência na utilização da água. E. O conflito entre moradores do mesmo bairro. Nessa questão, ele quer saber qual é o assunto da charge, qual é o tema, né? O foco ali principal. Então, mostra ali uma senhora, né, desperdiçando água, e aí, né, vai um vizinho tirar satisfação e etc. E aí quer saber, tipo, qual é o tema, né? É o quanto custa a água, tipo, que é muito cara, é porque ela tá usando mangueira, tipo, é uma coisa. Pensem assim, né? Tem 4 alternativas aí, né, que mostram coisas assim mais básicas, né, que não envolvem uma crítica social. E a questão da charge sempre envolve uma crítica social, né? Então, dessas 5 alternativas, qual é a única que está falando sobre uma crítica social? Qual é a única que mostra a crítica social que a charge faz? Então, por exemplo, a charge está criticando a mania de limpeza de algumas pessoas, o uso da mangueira, o custo doméstico da água, falta de consciência ou conflito entre moradores, né? Então, analisem qual é a crítica da charge que vocês conseguem, ao mesmo tempo, encontrar qual é o tema. Questão 9. Mas pelo jeito está faltando muito bom senso, a pontuação causa o efeito de A. Dúvida. B. Humor. C. Entusiasmo. D. Indignação. E. Preocupação. Aqui ele quer saber qual é o efeito que a pontuação do trecho, no caso o ponto de exclamação, está faltando. Então, quando o vizinho fala lá, né, mas pelo jeito está faltando muito bom senso, né, e tem essa exclamação, que efeito essa exclamação mostra? É de que ele está em dúvida? É de que ele está achando graça da situação? Que ele está entusiasmado, indignado ou preocupado? Leia o texto e responda a questão 10. Aquecimento global. O aquecimento global refere-se a um aumento anormal da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Esse fenômeno é associado principalmente às ações antrópicas. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas, embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico. A principal causa desse problema climático, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Sob o ponto de vista oficial, o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de estudos relacionados com o aquecimento global é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Para o painel, o problema em questão não deve sequer ser motivo de discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprovada a série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano nesse processo. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que o século XX, em razão dos desdobramentos ambientais das revoluções industriais, foi o período mais quente da história desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. Ainda segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, pois haverá a elevação de mais 1 grau Celsius, em caso de preservação da atmosfera, ou de 1,8 graus Celsius a 4 graus Celsius,
em um cenário mais pessimista e que apresente maior poluição. Causas do aquecimento global. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para as gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas e o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global, no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul-americano, conforme estudos relacionados com os chamados rios voadores. Se considerarmos essa dinâmica em termos mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares. Questão 10. Para defender a tese do texto, as práticas humanas estão intensificando o efeito estufa. O autor utiliza o argumento de que a revolução industrial não está relacionada ao aquecimento global, b. O aquecimento global não deve sequer ser motivo de discussão, c. A remoção das áreas verdes provoca um desequilíbrio climático, d. A temperatura do planeta se elevará em mais 4 graus Celsius nesse século, e a floresta amazônica fornece muita umidade para a atmosfera. Nessa questão, ele quer saber qual é o argumento que o autor usa para defender essa tese de que as práticas humanas estão intensificando o efeito estufa. Quando a gente vem para esse trecho aqui, a gente vê um exemplo, de quais práticas humanas que são feitas que acabam intensificando, esse efeito. Então, releiam a questão, releiam esse trecho, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 11. O racismo reforça a violência que existe no Brasil. Laiane Moisés Coelho. O Atlas da Violência 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, divulgou um relatório sobre as taxas de homicídio no país, e os números são assustadores. Segundo os dados, mais de 500 mil de pessoas foram assassinadas nos últimos 10 anos, sendo os negros as principais vítimas dessa barbárie. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem direito à vida, mas, no Brasil, a dignidade humana é garantida apenas para uma parcela da população. A vida aqui tem valor e, se você é negro e ou pobre, a chance de ser morto pelo Estado ou de forma violenta por qualquer cidadão é muito grande. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros diminuiu 6,8%, enquanto a da população negra aumentou 23,1%, verificou o Atlas. Por meio desses números, podemos observar o reflexo do racismo que, infelizmente, está presente no país e interrompe da forma mais brutal a vida de um ser humano. A partir do momento em que um indivíduo é assassinado, sendo retirado dele o direito à vida, o direito de conviver com o próximo e de frequentar os espaços sociais que auxiliam na formação histórica, política, educacional de todo cidadão. Toda a sociedade é atingida de certa forma, assim como a família e amigos. Muitas pessoas tentam justificar a morte de alguém e sempre tem aquele que defende o discurso de bandido bom é bandido morto, mas o olho por olho, dente por dente serve para dizimar a população preta e pobre. Por trás desses discursos existe intolerância, preconceito e falta de amor ao próximo. A última divulgação do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, constatou que cerca de 726 mil pessoas representam a população prisional no país. Do total, 64% são negros e 75% não iniciaram o ensino médio. A violência nunca foi e nunca será uma ferramenta de melhoria social. Para iniciar uma transformação no Brasil, é preciso, em primeiro lugar, promover um discurso de respeito à diferença, seja ela qual for, e investir na educação. Desta forma, as oportunidades e a preservação da vida serão para todos, independente de cor, raça, condições financeiras, idade e sexo. Questão 11. O racismo reforça a violência que existe no Brasil, o vocábulo indivíduo pode ser substituído por a. Cidadão,
B. Violência. C. Sociedade. D. População. E. Divulgação. Aqui nessa questão tem um problema na elaboração, né? Porque ele fala em o racismo reforça a violência que existe no Brasil, o vocábulo indivíduo pode ser substituído por. Mas, tipo, não tem a palavra indivíduo dentro desse trecho. Era para ter, né? Mas mesmo assim dá para resolver. Caberia recurso, daria para pedir para anular, mas dá para resolver mesmo assim, né? Mesmo tendo esse probleminha ali na elaboração. É só procurar um sinônimo para indivíduo. Quando a gente fala indivíduo, a gente está se referindo a um cidadão, a uma violência, a sociedade, a população ou a divulgação? Dessas 5 alternativas, qual é aquela que é sinônimo de indivíduo? Que poderia substituir indivíduo em algum contexto aí, né? Sem alterar o sentido. Então, é só procurar o sinônimo que vocês encontram a alternativa correta. Leia o texto e responda as questões 12 e 13. Memória de livros. João Ubaldo Ribeiro. Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da de 50, era a orgulhosa capital do Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos, mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis, e vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Mas vivíamos bem. Morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas e tetos altíssimos. E meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa quanto era tipo de geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos. Ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Questão 12. No texto constata-se que a. As personagens eram responsáveis por uma rádio. B. O pai não ouvia nenhum dos discos que comprava. C. A família levava verduras para vender na feira. D. O meio de transporte mais utilizado era o avião. E. As lindas praias ficavam distantes da cidade. Essa é uma questão, pessoal, de informação explícita, ou seja, a informação está escrita no texto. É só basicamente ler para encontrar. Então, releiam ali o último trechinho do texto, tá aqui nessa passagem, que a informação está aí. É só ler basicamente e encontrar que ela está escrita. Não exatamente com as mesmas palavras da alternativa, mas está aí escrita a informação que a questão quer. Questão 13. O autor do texto faz um recorte de algumas sociedades que não acompanhavam a evolução do tempo e o progresso. Há indícios da presença desses valores em A. As geringonças modernas que surgiam eram desinteressantes. B. As informações chegavam rapidamente às cidades brasileiras. C. Os homens eram os únicos que podiam conduzir automóveis. D. A televisão já estava inserida em todas as residências do país. E. Os jovens já enfrentavam os adultos de forma desrespeitosa. Nessa questão, ele quer saber qual é a alternativa que mostra que não necessariamente essas sociedades acompanhavam a evolução no tempo e no progresso. Então, qual é a alternativa que mostra que essas sociedades não estavam acompanhando as evoluções, né, que estavam acontecendo ali, né? Então, assim, quando a gente fala de evolução no tempo e progresso, a gente não necessariamente fala só de tecnologia. Isso é bem importante para vocês conseguirem responder essa questão. Quando se fala em evolução e em progresso, não se fala apenas de tecnologia, computador, de celular, de carro, de avião, de vitrole, etc. Não é só de tecnologia que se está falando. Quando a gente fala de progresso, de evolução, a gente fala também de comportamento, de postura, de cultura, de coisas que as pessoas fazem e que às vezes não são legais, não são bacanas, e aí com o tempo elas podem mudar, né, evoluir, progredir e etc. Então a gente fala de ações também. Então pensem quais são as ações, né,
ele fala aí no texto, e assim, você lê e você pensa, nossa, tipo, eles tinham essas ações, eles faziam isso, e na época pro autor, assim, podia parecer absurdo, para o povo na época podia parecer absurdo, mas que para hoje, pra gente hoje, assim, é tão natural que aconteça, né, que seja feito, né. Então pensem nisso, que ações que ele fala, né, que não aconteciam ali, que tinha ali de ação, que ele fala de uma maneira que pra gente, assim, tipo, é absurdo pensar, tipo, nossa, que pensamento atrasado que eles pensavam assim, que hoje a gente pensa completamente diferente, tá? Então pensem nisso, releiam as alternativas que vocês conseguem encontrar a correta, mas é no sentido de ação, tá? Não é de tecnologia. Leia os textos e responda a questão 14. Texto 1. Ponta de Areia, Milton Nascimento. Ponta de Areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural, que ligava Minas ao porto ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar. Velho maquinista com seu boné. Lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais. Para moças, flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito, um ai, casas esquecidas, viúvas nos portais. Texto 2. O trem parou em Caatingas. Apitos, esguichos de vapor, barulho de rodas, chiados, um monstro fumegante, asmático, soltando fumaça e fagulhas. Mas era a vida, o sangue que alimentava aquelas pequenas e doces cidades do sudoeste baiano. Movido a lenha e água, arrastando 5, 6 vagões, levava e trazia gente, notícias, esperança. A morte do trem determinou o urbanicídio do Sudoeste, porque, sem a sua janela para o mundo, os jovens fugiram para Salvador, para São Paulo e Rio de Janeiro, deixando pobreza, solidão e saudades nas cidadezinhas poéticas e no coração dos velhos, que não tinham mais para onde ir, nem o que fazer, nem o que ver e nem mesmo o que falar. Para aquelas cidades foi como se alguém roubasse o único brinquedo de uma criança muito pobre. Morreram de tristeza, em troca de coisa nenhuma. Questão 14. A leitura dos textos permite afirmar que a. Os textos 1 e 2 exibem o fim do uso do trem e suas consequências para as pessoas. B. O texto 2 aborda as rodovias de Minas Gerais e o texto 1 aborda as rodovias de Minas Gerais e o texto 2 as ferrovias do Sudeste. C. O texto 1 difere do texto 2 ao tratar do clima bucólico do estado de Minas Gerais. D. Os textos 1 e 2 tratam das relações entre as pessoas e seu local de nascimento. E os textos 1 e 2 demonstram o progresso das linhas férreas do interior brasileiro. Essa é uma questão que está comparando os dois textos, o 1 e o 2. Então, para ajudar vocês a fazerem essa comparação, eu grifei alguns trechos do texto 1 e do texto 2. Olha só o que ele fala no texto 1. Caminho de ferro mandaram arrancar, ou seja, arrancaram, né, o trem. E aí, como é que ficou, né, a situação? As casas ficaram esquecidas, as viúvas nos portais. E no texto 2 ele fala também que o trem parou em Caatingas, ou seja, não tem mais trem, né? E olha só o que acontece também, né? Ele vai falando o que acontece, resumindo daí no final, o que acontece, morreram de tristeza em troca de coisa nenhuma. Então, analisando esses trechos e, se necessário, relendo, né, vocês conseguem encontrar o que tem ali, né, como que dá para comparar o texto 1 com o texto 2. Leia o texto e responda a questão 15. Eu mudei, Zélia Duncan. Eu mudei. Ah, eu mudei. Ninguém estava olhando. Foi entre o sol e a lua. Eu mudei. Ah, eu mudei. Enquanto o relógio piscava aos seus olhos na rua, eu mudei foi coisa de sentir depois. De não saber exatamente como foi, entre um choro e um alívio, entre uma dor e um sorriso, entre um inferno e o paraíso, eu mudei. Na pequena distância muda, entre dois finos pingos de chuva, eu mudei. Questão 15. Enquanto o relógio piscava seus olhos na rua, a figura de linguagem presente é a. Personificação. B. Metonímia. C. Gradação. D. Assonância. E. Aliteração. Nessa questão ele quer saber qual é a figura de linguagem que tem nesse trecho aqui. Né? Então ele está falando do relógio, que ele piscava seus olhos na rua. Pensem no seguinte, o relógio é um objeto. Objetos são diferentes de seres humanos, de pessoas. Então, objetos não piscam. Quem pisca é ser humano, né? E aí, quando ele está falando que o relógio pisca, o que ele está fazendo, né? Ele será, de repente, dando características de pessoas ao relógio? Então, pensem nisso, que vocês tentem lembrar aí do nome da figura de linguagem, que vocês encontram, né, qual é a resposta correta.
Leia o texto e responda à questão 16. Anjos do mar, Álvares de Azevedo. As ondas são anjos que dormem no mar, que tremem, palpitam, banhados de luz. São anjos que dormem, a rir e sonhar, e em leito de escuma revolvem-se nus. E quando, de noite, vem pálida a lua, seus raios incertos tremer, pratear, e a trança luzente da nuvem flutua, as ondas são anjos que dormem no mar. Questão 16. No verso As ondas são anjos que dormem no mar, há uma figura de linguagem denominada A. Comparação, B. Personificação, C. Metonímia, D. Metáfora, E. Antítese. Nesse trecho ele quer saber qual é a figura de linguagem e que tem, né? Então, ele fala que as ondas são anjos que dormem no mar. Ondas são anjos de verdade? Ou não? Ele não tá, né? As ondas não são anjos de verdade, né? Mas anjos também não são seres humanos. Então não dá para dizer que ele está dando características de seres humanos para as ondas, né? Já exclui essa ideia. Então, quando ele fala que as ondas são anjos, né, ele está estabelecendo aí uma relação de equivalência entre as ondas e os anjos, né, uma proximidade, mas ele não está usando nenhuma palavra assim para fazer uma comparação diretamente, como, conforme e etc. Mas ainda assim tem essa relação de semelhança. E aí, vocês têm que lembrar qual é o nome da figura de linguagem que estabelece essa relação de semelhança, de proximidade entre duas coisas, né? Mas sem usar palavras como, conforme, né? Que a comparação, por exemplo, faria. Né? Então, com isso que eu expliquei, eu já dei a dica assim para vocês excluírem duas possibilidades, né? E é só lembrar do nome da figura de linguagem que vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Com isso, nós terminamos a explicação dessa AP. Fiquem ligados que daqui a uns dias eu já solto a devolutiva com a correção, né, o gabarito mesmo, provavelmente dia 17. E é isso. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para não perder as novidades. Até a próxima e tchau, tchau!